com o nosso convidado especial, já agradecendo a presença do Ricardo José Silva aqui, ex-diretor de marketing da Ponte Preta, gentilmente atendendo, né, a um pedido aqui da Seleção do Rádio, para ele falar a respeito desse movimento que ele está nas redes sociais aí, com muitos vídeos, convocando a nação pontepretana, o movimento que chama Mãos Pontepretanas. Ricardo, seja bem-vindo à Rádio Central, boa tarde, obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos estúdios, e eu queria que você falasse o que é esse movimento, como ele começou, se é você que está encabeçando isso aí, quem são os seus parceiros, fique à vontade para falar. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Fernando, obrigado pelo convite. Beto, Marquinhos, é sempre um prazer estar falando com vocês e estar aqui presente na Rádio Central, falando para essa nação gigantesca que está aí bastante preocupado com a situação do nosso clube em geral, né? É um compromisso muito importante essa noite e estou preparado aqui para torcer, né? Como sempre, com o manto sagrado. E realmente, na verdade, o movimento Mãos Pontepretana, ele nasceu, ele derivou, digamos assim, do primeiro capítulo do meu plano de marketing. Logo que eu entrei para Ponte Preta como diretor de marketing e comercial, eu desenvolvi um plano de marketing, né, muito bem estabelecido, com pessoas profissionais, me trazendo inputs, informação de mercado, etc., como um plano de marketing tem que ser, profissional. E o primeiro capítulo desse plano dizia exatamente sobre a necessidade de reconectar o torcedor emocionalmente com o clube. É muito estratégico para um clube que tem uma nação gigantesca como a Ponte, né? De acordo com o último censo de torcida feito pelo Datafolha em 2024, a nossa torcida tem 1 milhão de torcedores na região sudeste, tá? É a principal torcida da cidade, inclusive, e isso representa um potencial de monetização, de fazer dinheiro, né? De criar receita, gerar receita muito grande. No entanto, esse torcedor ele tem que estar conectado emocionalmente com o clube, porque é dessa conexão que vem o desejo de consumo. E o nosso torcedor, infelizmente, por uma série de coisas, há anos vem se afastando do nosso clube, né? Não é só a performance em campo, mas é também os problemas de gestão, né? Questões relacionadas a, obviamente, falta de transparência, o desrespeito até pela inteligência do torcedor, pela capacidade que o torcedor tem em analisar a situação do clube. E o objetivo desse movimento é exatamente reconstruir essa conexão emocional com a torcida. É um movimento, veja só, é importante dizer, totalmente apolítico. Nós não temos nenhuma pretensão e nenhum objetivo político, tá? Com o movimento, não existe candidato a absolutamente nada. E existe um grupo de orientadores formado, que são pessoas de raro conhecimento do nosso clube, que nos ajuda a manter esse movimento dentro da linha de atuação, que é de fato trazer o torcedor para dentro, empoderar esse torcedor, construir e investir na autoestima dele, fazê-lo se sentir dono do clube, né? Porque de fato o torcedor é o verdadeiro dono, é ele que deveria, né, em uma situação ideal, ser o responsável de todas as ações do clube, ou seja, todas as ações do clube deveriam estar voltadas para a satisfação ampla do seu torcedor, porque é a razão do clube existir, ter a torcida. E o que nós queremos é exatamente isso. A torcida tem respondido, Fernando, Marquinhos e Beto, de uma forma, assim, espantosa. Eu sou um homem de marketing, como vocês sabem, tenho 35 anos de experiência, passei por várias multinacionais e fui treinado aí nas melhores universidades do mundo, no que se refere a marketing, e eu estou impressionado de uma resposta no nível que nós tivemos. Nós lançamos o movimento há 48 horas, nós temos, os vídeos totalizam 20 mil visualizações, veja só, 20 mil visualizações, tá? Nós pedimos para o torcedor acessar o site e fazer a inscrição, que é onde
é o caminho de entrada para esse movimento, para a gente conhecer a torcida e depois disso vai disparar uma série de ações estratégicas que a gente tenha planejado. Já temos 200 inscritos no nosso movimento. Depois, se vocês me permitirem, eu gostaria de passar o site para essa gigantesca nação que está ouvindo hoje. E temos aí, batemos já 1.000 seguidores no nosso Instagram. Então, em nome, lógico, de toda a equipe de orientação desse movimento, gostaria de agradecer com imenso prazer e carinho essa torcida maravilhosa que nunca, Fernando, nunca vai deixar a Ponte Preta na mão. Pelo que eu entendi, esse projeto, então, Mãos Ponte Pretanas, se você estivesse trabalhando na ponte até agora, ele estaria sendo feito exatamente também, independente da sua saída. Então, quer dizer, não é porque você saiu da ponte que você está criando esse projeto para tentar ser uma coisa diferente da Ponte Preta. Não, veja, eu fico triste de ver, infelizmente, revanchismos e sentimentos extremamente negativos que só atrapalham o nosso clube. Tá? O movimento, se a gestão atual, que é o bem da Ponte Preta, não tem por que se sentir ofendido ou atingido por um movimento dessa magnitude, cujo objetivo é trazer o torcedor para dentro. Então, eu gostaria de saber quem é o gestor do clube que não teria interesse de ver o sócio-torcedor aumentando, as arquibancadas cheias e as pessoas participando mais do clube. Né? Então, o nosso objetivo no final é isso, tá? Exatamente isso. Marcos Luiz, Beto Quinalha, Ricardo José Silva, ao vivo na Central. Bom, primeiro um grande abraço, viu, Ricardo? Obrigado mesmo pelo carinho aqui com a Rádio Central, né? Em especial aqui com o Grupo Tati, gestão aqui do Beto Quinalha está com a gente. Você ficou frustrado com a sua saída da ponte, da forma que aconteceu, Ricardo? Muito. Veja só, eu me dediquei durante 88 dias. Eu larguei os meus negócios, eu sou um investidor do agronegócio, né? Já falei várias vezes aqui, um apaixonado, o Jura, né? Meu amigo, aliás, um abraço pro Jura, amigo do peito, uma pessoa que a Ponte Preta me aproximou e eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Sabe muito bem da minha paixão pelo agronegócio, né? E também tenho outros investimentos no comércio de equipamentos de ginástica e outros negócios afins. E durante esses 88 dias eu simplesmente me dediquei à ponte, né? E dei o melhor de mim, ok? Eu fico chateado da maneira pouco respeitosa ao qual fui sacado do time, e também do que está acontecendo hoje, né? Uma perseguição clara e declarada, tá? Sobre a minha pessoa, que entristece não só a mim e a minha família, mas também toda a nação ponte-pretana. Então eu digo para as pessoas que fazem isso que elas estão atingindo milhões de pessoas. E a razão pela qual esse movimento está crescendo a cada dia é exatamente por isso. Beto Quinalha, estamos entrevistando aqui o Ricardo, né? Ricardo José Silva, que nos atende aqui na Rádio Central. Beto. Agradecer a presença do Ricardo aqui, é muito legal. Quando o Ricardo chegou aqui, a primeira coisa que eu disse para ele é o seguinte: a Rádio Central, ela não tem partido nenhum, ela não tem lado nenhum, nem na Ponte Preta, nem no Guarani. A gente quer o bem do futebol, tanto que a Rádio Central, iremos completar agora 46 anos, e a Rádio Central, o lema é a Rádio do Futebol de Campinas. A gente estará com a Ponte e estará com o Guarani onde eles estiverem. Se for disputar a várzea, nós vamos lá. Isso aí. Você entendeu? Então a gente quer o bem da Ponte e por isso mesmo a sua presença aqui, para que a gente possa entender um pouquinho de tudo o que aconteceu, qual era realmente, né? Quais eram os seus projetos e na sua opinião, Ricardo, por que não te quiseram mais na Ponte? Bom, vamos lá, é uma resposta um pouco complexa. Eu sabia dos desafios, eu acho que eu fiz se não me engano, a Central foi a primeira entrevista que eu dei depois que eu fui anunciado, e vocês devem se lembrar, né, que eu falei claramente que não tinha lado, exatamente o que você falou agora, Beto. Eu falei claramente isso, e desde a minha primeira entrevista, veja só, eu cheguei na Ponte pelas mãos do Tagino, tá? O Tagino é que me indicou para a Ponte Preta. Eu busquei o Tagino rapidamente explicando, porque isso houve uma certa confusão nos últimos dias também. Eu busquei o Tagino, na verdade, para fazer uma reclamação muito educada, porque essa é a maneira que eu sempre sou, porque eu era o segundo na lista de natos. Eu sou contribuinte há 25 anos, tá? De forma ininterrupta é a minha contribuição para a Ponte Preta.
Eu tenho 4 conselhos hoje, tá? Dentro da minha família, 5 torcedores camisa 10, só a minha filha menor, que não é conselheira, ela tem 17 anos, mas já falei para ela ontem, inclusive, 18 anos eu vou te dar um presente, que é a contribuição. Olha, eu vou te falar, eu brinco com as pessoas, eu tenho uma família de 5 pessoas e 6 cadeiras na minha mesa de refeição. A sexta é a cadeira da Ponte Preta. Eu tenho a Ponte Preta como membro da minha família e levo isso muito a sério, né? Mas voltando, né? Então, a minha maneira de contribuir com o clube, já que graças a Deus eu consigo ter essa possibilidade, é pagar anualmente, eu pago uma vez por ano, tá? 5 torcedores camisas 10, 4 conselhos e uma cadeira vitalícia, tá? E faço com muito prazer e com muita responsabilidade, porque o futebol mudou. O torcedor hoje precisa entender que ele precisa ser responsável nesse sentido, ele precisa contribuir com o clube. Mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu fui avisado pelos amigos, não é de agora que eu sou convidado para participar de uma gestão. Eu sempre fui convidado, na verdade nunca quis, no entanto, coisas da vida eu achei que era momento. Infelizmente, a estrutura política da Ponte te obriga a entrar de alguma forma, né? Você não pode entrar sendo simplesmente Ricardo Silva, você tem que participar de uma chapa, digamos assim, para entrar. O que é bastante, na minha opinião, muito errado, porque as pessoas deveriam ter liberdade democrática de ascender a uma posição no clube, independente de concordar com esse ou aquele. Mas isso é motivo para outra discussão. Isso é estatuto, né? Isso é o estatuto atual, né? Então vejam, eu fui alertado pelos amigos, pessoas que eu tenho bastante confiança e passaram anteriormente pela Ponte, do risco de um executivo, afinal eu sou um executivo, eu não sou um político, né? Eu sou um executivo, eu penso em números, metas, ações. Essa é a minha cabeça, o meu mundo, é onde eu flutuo, é a onda que eu surfo, né? E o ambiente da Ponte, ele é um ambiente extremamente político. E te adianto, extremamente tóxico nos dias de hoje. Porque eu convencionei chamar essa intriga, né, que existe entre o lado A e o lado B da coisa, como sendo uma alusão ao clássico trágico Romeu e Julieta, né? Todos conhecem, de William Shakespeare, aonde a coisa bonita é o amor entre os dois, né? Isso seria o equivalente à Ponte Preta, né? O bacana, coisa bonita, coisa legal, etc. E infelizmente esses dois lados que brigam há 20 anos são exatamente os Montecchios e os Capuletos, as duas famílias que se guerreiam, né? Por razões outras, que aliás são muito parecidas na forma de pensar e na mesquinhez uma das outras, tá? E tem o mesmo modus operandi, inclusive, né? E que no final dessa clássico trágico acaba com o amor de Romeu e Julieta, e isso está acontecendo com a nossa amada e gloriosa Ponte Preta, que está se esvairecendo, digamos assim, ela está se acabando por conta desse ódio e dessa situação tóxica que tem dentro da política do clube. É uma pena, eu não tenho nada a comemorar sobre isso. Eu gostaria de estar aqui falando outras coisas, senhores, mas infelizmente é isso que eu tenho que falar. Mas e aí, especificamente, por que você acha que saiu? Exatamente por conta disso. Esse ambiente de um executivo no meio de um cenário político é algo que não funciona. Então eu não saí. Você não agradava para outro. Eu te falo. As suas atitudes? As minhas atitudes e as minhas ações, inicialmente sim, tá? Inicialmente sim. No entanto, o que não agradava? Por exemplo, cobrança por transparência, tá? Eu cobrava diariamente, por exemplo, quando teve a aprovação do balanço, tá? E é importante dizer isso para vocês, antes que amanhã alguém vá falar em algum veículo que isso não é verdade, que eu tenho tudo isso formalizado,
né? Uma das características de um executivo, vocês sabem como um executivo corporativo trabalha, é através de e-mails, WhatsApp, etc. E eu tenho isso formalizado, tá? Solicitei durante 15 dias antes da nossa reunião de conselho o balanço, afinal, eu preciso conhecer o balanço, como diretor da área. Eu não era diretor, o balanço fechou até 2025, eu não era diretor da área, mas eu tenho que responder às dúvidas do nosso conselho deliberativo sobre os números da minha área, portanto, eu preciso conhecer o balanço, tá? E as respostas foram das mais genéricas que você pode imaginar. Não, nós vamos te entregar o balanço uma semana antes, fica tranquilo, é normal fazer isso com os diretores. Beleza, até no dia que nós tivemos essa reunião, eu ainda liguei para o nosso presidente, liguei para o nosso vice-presidente e cobrei-os da necessidade do balanço, tá? 2 horas antes da reunião, eu finalmente mandei um WhatsApp para ambos dizendo, olha, não vou, tá? Porque o que eu vou fazer lá sem condição de defender ou não os números? Não faz sentido nenhum, tá? Então isso foram um dos choques que nós tivemos nos últimos tempos que eu fiquei lá, tá? Uma outra questão que eu brigava bastante, a Ponte precisa sair desse marasmo de gestão, ela precisa ascender a uma gestão profissional. E de novo, uma gestão profissional significa plano, acima de tudo plano, né? Você não pode garantir que seu plano vai dar certo, mas você precisa ter um, né? Afinal, o seu comercial aqui na rádio tem um número concordado com vocês de venda de espaços publicitários, certo? Ninguém garante esse número, mas é dentro desse número que foi feito todo o espectro financeiro que faz uma empresa rodar. E eu cansei de pedir. A situação da Ponte financeira, ela demanda um plano financeiro. Ela demanda um plano financeiro feito por um gestor financeiro, por uma pessoa da área. Uma pessoa que conhece os caminhos, que tem um network, que tem pessoas ligadas a ela, que podem abrir portas. Isso é extremamente importante. Um clube que é deficitário precisa ter um bom lastro de um plano financeiro. Isso é uma coisa óbvia. O fato de você ter entrado na Ponte, como você disse, via Tagino, causou ciúmes e isso pesou na sua saída, você acha? Não. Dr. Torrano, então. Não, absolutamente. Eu conheci o Torrano no dia que ele tomou posse. Eu não conheci o Torrano, tá? Então, é por isso que eu estou te perguntando. Desculpa, eu não sou advogado e morei muitos anos fora do país. Nem mesmo de nome eu conhecia ele. Tá? Eu conheci o Torrano, tive o prazer, aliás, de conhecê-lo, uma pessoa muito agradável, no que se refere a ele como pessoa, né? Não sobre a capacidade de gestão dele, mas ele como pessoa. E acabei o conhecendo no dia que ele tomou posse, tá? Mas falando um pouco só, encerrando o raciocínio, uma outra área importante, extremamente importante para um time como a Ponte. Veja, a Ponte é um grande time dentro do nosso coração e os milhares de pontepretanos que estão me ouvindo através desse poderoso microfone da Rádio Central vai entender o que eu estou falando. A Ponte é gigante para nós, mas a Ponte é um time médio em tamanho, digamos assim, tá? Muito longe de um Flamengo, de um Corinthians, etc. A gente tem que ter a realidade disso e eu como ex-diretor tinha conhecimento disso. Portanto, a principal área de receita de um clube médio como a Ponte Preta não é a área comercial, não é e nunca foi. É a área do futebol. É exatamente a área onde estão os maiores ingressos desse clube. Através do quê? Através de rescisões contratuais, através de categoria de base. E aí, volto de novo. Eu passei esses 88 dias clamando por um plano nessa área. Quem são os talentos no Sub-17? Quem são os talentos que estão sendo garimpados? O que nós estamos esperando? Como que estão os contratos dele? Qual é o valor contratual desses talentos? Depois Sub-19 ou Sub-15, depois Sub-17, depois Sub-21, enfim. O que nós temos na base de valor para a gente construir um potencial de receita? Senhores, eu ouvi do diretor de futebol, que plano é esse? Foi a resposta.
Que plano é esse que você quer? Então você veja, como a gente pode, e aí falando sobre isso, né, você vê o que está acontecendo com a nossa categoria de base, qual é o valor que nós temos nessa categoria de base hoje, né? Extremamente importante para o nosso futuro. A Ponte é tida mundialmente como uma geradora de atletas de ponta, até muito pouco tempo atrás, e nós perdemos o viés, nós perdemos a linha disso. Há quanto tempo vai nos demorar e quanto investimento nós vamos ter que ter para colocar esse clube de novo na esfera nacional de gerador? A questão do Toguro e Mansão Maromba, isso foi a gota d'água também? Não? Isso não foi nem discutido na minha reunião de saída, pasmem. Isso não foi nem discutido. O acordo com o Toguro, obrigado por ter perguntado, porque é muito importante, eu acho que é um assunto já batido, mas rapidamente eu vou falar sobre ele. Tinha potencial, Fernando e Beto, vocês, Marquinhos, que são rápidos profissionais comerciais, vão entender o que eu estou falando. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando do maior influencer do país. Foi um achado para a Ponte isso. Foi um achado, foi uma coisa divina. Foi através de você que ele chegou na Ponte. Sim, foi através de mim, foi eu que fiz a triangulação. A gente tem, obviamente, conhecidos no mundo fitness, né? O Toguro, ele é educador físico e era um halterofilista, né? E foi através desse relacionamento que eu o convidei, tá? Para fazer aquela visita, se não me engano, dia 7 de abril. Tá? Ele esteve na Ponte e foi uma visibilidade assim, fora do comum a nível de marketing, uma coisa assim muito forte, muito importante. É uma pena, eu inclusive quando saí tive uma conversa muito longa com o Espécie, que ficou no meu lugar, e falei para ele, Espécie, você é pontepretano, eu também, não desfaz esse acordo é muito importante para a Ponte. Esse acordo é muito importante para a Ponte. Não foi um acordo de publicidade, de patrocinador, não. Foi uma permuta. Na verdade, eu contratei a imagem do Toguro, basicamente, para 4 coisas na Ponte. Primeiro, levantar a marca Ponte Preta. Eu não estava conseguindo passar pelos escrutínios. Eu fazia o meu peixe comercial, quando a possibilidade de investimento de um master, por exemplo, entrava no escrutínio, seja de visibilidade, seja jurídico, a Ponte era barrada. Isso aconteceu no mínimo em 3 situações. Uma delas eu estava já no nível quase de assinar, entendeu? Por quê? Porque as empresas entendiam que não era um bom momento para se associar a uma marca que não pagava salário. Entendeu? Aliás, o salário tem também um peso muito grande na minha saída, porque eu cobrava todos os dias. Hoje nós vamos pagar? Porque eu sentia uma tranquilidade muito grande ali dentro. O fato de você, em muitas vezes, como a gente diz na gíria do futebol, dar a cara para bater, nestas cobranças que você está dizendo para nós que você fazia, nas apresentações de jogadores por conta até do seu cargo administrativo na questão do marketing, isto gerou ciumeira na Ponte Preta, não? Só segura essa pergunta, por favor, você me recorda? Claro. Só para fechar o Toguro, questão Toguro. Então aquilo foi um acordo de uma permuta entre a imagem, porque nunca que nós poderíamos pagar a imagem de um cara como Toguro hoje. Nós estamos falando aí de 300, 400, 500 mil por mês, tá? Dentro da exposição que a gente tinha combinado que a Ponte teria, tá? E o objetivo eram 4, levantar a marca Ponte Preta rapidamente, tá? Aproximar o sócio mirim. O sócio mirim é muito importante para a perpetuação do clube. Nós dependemos de atrair as crianças e os jovens, né? Para dentro do clube, para a gente poder viver mais 126 anos. Isso era um outro capítulo importante no meu plano de marketing. O terceiro objetivo era a própria venda de patrocinador. Era através dele trazer credibilidade, porque hoje ele é tido como um avião nos negócios, né? Ele está cercado de marcas nacionais, como CIMED, como BYD, como Masa, Tintas Masa, e eu queria com isso, era exatamente endossar a nossa marca através dele, tá?
E, obviamente, a questão de alavancar o nosso sócio torcedor. A meta era chegar até 31 de dezembro com 10 mil sócios torcedores a R$70. Se vocês são rápidos de conta, já fizeram. Uma receita de 700 mil mês. Isso praticamente paga metade da minha folha. Em um único programa. Então, isso tinha tudo para dar certo. Mas, infelizmente, fizeram o que fizeram, porque de verdade, Fernando, Marquinhos e Beto, eu não acho que entenderam. Eu não acho que eles tiveram capacidade que eu falo é vigor de mercado, vigor mercadológico, para entender o que estava sendo feito. E só uma última curiosidade, eu já fui chamado por 4 clubes para trabalhar, veja só, aos 59 anos eu fico muito lisonjeado com isso, porque a maneira com que eu saí, a impressão que dava é que eu era um funcionário e não um diretor estatutário. E eu fico muito feliz com essas pessoas que me ligaram de 4 clubes, me convidando para eu assumir a diretoria executiva. E aí eu expliquei, logicamente, dizendo, olha, a coisa aqui é outra, eu era estatutário. Pô, achava que você era funcionário. Não, é uma outra história. Você me fez uma pergunta, se a questão, o fato, por exemplo, de você estar à frente em muitas situações do marketing, por exemplo, na apresentação de jogadores, até pela questão do marketing, isso contribuiu com a sua saída na questão de ciúmes, por exemplo, você estar aparecendo e outras pessoas não? Sim, contribuiu muito. Mas, de novo, voltando ao Toguro para fechar a coisa, porque isso é importante o torcedor entender, porque eu devo satisfação a ele, o torcedor merece saber. Aliás, uma das pontas de lança do nosso movimento é essa, é trazer a informação real para o torcedor. Vejam, a contrapartida que eu ofereci para o Toguro era que ele estivesse, tá, na melhor posição disponível na camisa. Veja só. Melhor posição disponível significa o quê? Enquanto o Master for a melhor posição, ele está lá. Vendi Master. Qual é a próxima disponível? Barra frontal, ele vai para barra. Vendi barra frontal, ele vai para manga. Vendi a manga, ele vai para trás. E por aí vai. Ou seja, quanto que nós estamos perdendo de receita? Nada. Porque ele está num lugar que está disponível, que está sem ninguém. Ele poderia muito bem ainda estar na ponte, que a ponte não iria perder dinheiro nenhum, porque afinal, eu estou contando, eu fiquei 88 dias, hoje acho que é o dia 75 que eu saí, nós ainda não temos Master, então o problema não é bem o Ricardo Silva, né? Porque quase igualou o tempo que eu estava com o tempo que eu saí, nós ainda não temos Master. A diferença é que eu renovei 3, trouxe 3 e deixei 2 contratos já para ser assinados, que eu não sei até hoje por que não foi assinado. Esse foi o meu resultado durante 88 dias. E eu saí, já se completaram acho que 75 dias ou algo assim. Até onde eu sei, veio, com todo respeito à marca, lógico, o Biguá, né? Cerealista Biguá. Não estou diminuindo a marca, por favor, ao contrário, estou agradecendo aqui os proprietários por ter sido generoso e ter nos ajudado nesse momento tão difícil. Mas isso foi o que foi trazido. Então aí vocês comparam, porque a gente tem que sair um pouco da esfera do blá 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 e entrar um pouco na esfera do fato. E aí eu conto com o profissionalismo jornalístico de vocês para isso, porque o fato está lá e ninguém muda, tá? Com relação ao que você falou, Marquinhos, sim, contribuiu também, porque infelizmente, e isso é um fato realmente que eu fui avisado, mas eu não, nem nos meus piores sonhos, eu poderia imaginar que é tamanho o ego que existe nos entremuros do nosso clube. Outra coisa que a gente repete a todo momento que nós podemos no Mãos Ponte Pretana é esse compromisso em acabar com isso, em eliminar esse sentimento que aparentemente existe, está enraizado, está ali dentro. É um sentimento muito pessoal, muito egocêntrico, de um clube que é do povo, que é de todos, não tem dono, não é de um nem de dois, é de todos. Então, assim, a pessoa que entra como presidente, ela tem que entender que o objetivo principal dela é entregar um clube melhor do que ela pegou. E não planejar ou desenvolver planos para se perpetuar ali, tá? E isso nós precisamos mudar, de uma vez por todas.
Você disse que hoje a Ponte tem o lado A e o lado B, que brigam há mais de 20 anos e estão afundando o time. Exato. Hoje o clube, né? Exatamente. Você falou que nesse momento é um movimento apolítico, mas dependendo do caminhar da situação aí, você pode virar o lado C? Então, todo mundo me pergunta isso, inclusive eu agradeço assim de coração as mensagens que eu tenho recebido de forma direta via WhatsApp e também pelas redes sociais dos torcedores me colocando como o novo candidato a presidente da Ponte. Eu digo para vocês que a Ponte Preta eu dediquei para a Ponte Preta 4 anos da minha vida, tá? Que se encerra em 2029. Foi esse o compromisso que eu fiz com a minha família e etc. Dentro da Ponte, isso foi cortado de forma prematura. Então eu tenho ainda, digamos assim, um colchão de mais 3 anos para trabalhar pela Ponte Preta fora dela. Agora, Fernando, Marquinhos e Beto, eu não quero ser cobrado no amanhã por uma situação que eu tenha dito e cravado aqui. Por quê? Porque eu sou um homem de Deus. E eu sei que o destino pertence a ele, não a mim, tá? Então, se um dia ele tocar o meu coração e falar que eu devo ser presidente da Ponte, eu vou ser presidente da Ponte. Mas isso quem vai dizer é ele, no momento que ele tocar. Isso o que eu posso falar? Não, no momento não. O momento que eu quero é abraçar essa torcida. Eu quero dizer para a torcida, sim, você é dono, sinta-se dono porque é seu, tá? E mais do que isso, gostaria até de fazer uma comparação muito simples, para que todos entendam. Digamos que nós temos um filho ou uma filha que não está nos trazendo muita alegria, que não está nos trazendo muito orgulho, digamos assim, nesse momento. A gente tem 2 opções como pai e mãe. A primeira é abandonar. A segunda é desistir, abandonar. A segunda é ser mais pai, ser mais mãe, aproximar, interessar, nutrir, educar, abraçar, né? Não é? Abraçar. E é isso que eu falo para o torcedor, entendeu? Seja pai, seja mãe da Ponte Preta hoje. Não distancia, abraça. Tenha ela junto, no colo. Venha, trate com carinho, porque só assim, de verdade, só através da torcida, nós vamos reconstruir o futuro. E por isso que chama Mãos Ponte Pretana, porque a Ponte Preta tem isso na história por conta do Moisés Lucarelli, do nosso majestoso. Foi construído pelas próprias mãos. Então o que nós falamos é as mãos que construíram vão reconstruir, porque é isso que a gente precisa, uma reconstrução, e ela vem de fora para dentro. Ô Ricardo, bom, a gente já, acho que esse assunto já foi bem debatido, a gente já falou do seu momento lá, o porquê você foi, o porquê você saiu. Agora você não está mais na Ponte, mas você continua Ponte Pretano. Muito. E tem esse mais, projeto, eu acho. E tem esse projeto Mãos Ponte Pretanas, e você falou de algumas ações estratégicas. Quais ações específicas que vocês, com esse projeto, podem ajudar a Ponte nesse momento? Então, as ações estratégicas, elas têm a ver exatamente com o segundo momento desse movimento, que é o momento de informar e de preparar essa torcida, tá? Então, nós temos planejamento, por exemplo, de fazer vídeos, palestras, da área de finança esportiva, da área de marketing esportivo, direito esportivo, convidar gestão, muito importante, convidar ícones de todo o Brasil. Eu tenho uma entrada muito grande nesse meio esportivo, sempre tive, pelo negócio que eu tenho há 17 anos. Então eu tenho condição de entrar em grandes clubes, de chegar em grandes empresários e nós vamos trazer esse know-how e essa informação para o Ponte Pretano. Lógico, alguns, Beto, não vão querer esse nível de informação porque eles estão em outro momento, etc. Mas veja só, numa torcida gigantesca como a nossa, se a gente conseguir, tá, criar 1000 cabeças, 1000 Ponte Pretanos, tá, com um nível de conhecimento que lhe permita participar politicamente, de forma ativa, do clube e profissional, nós já vamos ter feito o nosso papel, que é gerar
esse torcedor com informação e com clareza do que é o futebol moderno hoje. Então esse é um outro exemplo de ação que nós vamos fazer. E outras ações que é, de fato, trabalhar um pouco essa massa de torcedores. Nós temos uma ação sendo preparada, muito especial, o torcedor pode esperar. As ações que a gente está preparando tem muito a ver com as duas que eu fiz lá quando eu fui diretor, vocês devem se lembrar. Primeiro, a ação de ter tido respeito com a nação pontepretana, na primeira vez da história da Ponte, 126 anos, o torcedor pontepretano teve o acesso a seu manto sagrado, ao novo manto sagrado, antes mesmo que os jogadores, né? Isso foi um divisor de águas. O outro, obviamente, foi entregar a taça de campeão da Série C pro nosso torcedor, naquele evento tão emocionante que foi o Mãos na Taça, no Majestoso. Então, a gente está preparando um outro evento, eu não gostaria muito de entrar em detalhe, é uma surpresa, a agência está preparando isso, mas, torcedor, nação, vocês podem esperar que vai ser um movimento de extrema emoção para todos, aonde cada um vai ter a oportunidade de escrever o seu nome um pouco num dia histórico para a Ponte. Tem alguma pessoa importante, ex-dirigente, de um lado A ou de um lado B que está com vocês? Pode citar algum nome? Olha, eu não vou querer citar um nome especificamente, Fernando, me desculpa porque talvez eu até esqueça. É um time grande, não no tamanho, mas na sua importância, tá? Eu procurei mesclar pessoas com conhecimentos diversos, porque esse time, na verdade, inclusive nós chamamos internamente de orientadores, e existe uma razão, porque se a gente chamasse de liderança ia conotar como sendo uma chapa, né? Chapa, partidos, tem líderes. E nós não queremos que o torcedor entenda isso de fato como uma conotação política. Eles são orientadores. O que faz o time de orientadores? Ele critica as nossas ações, os nossos movimentos, para ter certeza que nós nos mantemos na linha de conduta que a gente se propôs. Porque é uma linha muito tênue entre ser político e fazer o que nós estamos fazendo, tá? E o que nós queremos de fato é trazer essa massa para dentro, tá? Mas esses orientadores, eles são ligados tanto à situação quanto à oposição? Não, eles são apartidários. Apartidários? Em geral. Em geral. Outro detalhe, como você acha que a diretoria da Ponte vai encarar esse projeto de vocês? Vocês acham que existe a possibilidade deles abraçarem isso? Eu gostaria muito. Se não eles... foi conversado ainda? Não, absolutamente. Você não tem mais contato com eles, não conversa mais com eles? Não tive nenhum contato com eles, desde que saí, tá? Obviamente, eu sinto uma vontade muito grande de me ver longe, né? De me afastar. Eu me sinto muitas vezes ameaçado e acuado, não obviamente a nível de violência, não, isso não, mas nas ações e nas informações que são passadas de dentro para fora, e a gente tem acesso a essa informação. E assim, eu vou repetir para vocês algo que eu falei na minha reunião de saída, que foi o seguinte, tá? Se eu não fui capaz de ajudar dentro como vocês queriam, vocês podem ter certeza que eu não vou atrapalhar de fora, tá? Essa é a minha conduta, é a maneira que eu sou. Afinal, como eu iria, veja só, eu critiquei aqui dois lados que por ego ou por interesse pessoal, etc., se degladeiam entre eles, prejudicando o meu clube do coração. Por que eu iria fazer isso? Ao contrário, eu quero ajudar. Eu gostaria que essa gestão não fosse tão incompetente como de fato é, tá? Eu gostaria que fosse competente, e eu tenho certeza que o torcedor que está me ouvindo tem esse mesmo sentimento. Por quê? Se eu quiser mal de uma gestão, eu estou batendo na mãe, percebe? Por quê? Porque o clube que eu amo é o clube que eles estão liderando. Então eu só posso querer bem pela Ponte Preta, né? Mas infelizmente, Marquinhos, não é isso que acontece e a gente sabe bem, né? Tá, de fora você vê algum tipo de movimento para resolver essa questão financeira da Ponte, não? Olha, eu tentei.
O que eu posso te falar, esse foi um outro ponto, Marquinhos, que eu te garanto aqui que contribui muito para minha saída. Porque quando eu percebi o marasmo, tá, no que se refere a trazer soluções, e eu ficava indignado com isso, porque veja bem, a gente tem essa falsa impressão, vocês não, né, que são profissionais da área, eu estou dizendo um torcedor comum, digamos assim, a falsa impressão que o jogador de futebol ganha muito dinheiro, que o cara é milionário, etc. Para o nível de um jogador de Série B num time como, repito, mediano como Ponte, não é essa a verdade. E outra coisa, em geral você sabe bem como é a vida de jogador. Não é ele, a esposa e 2 filhos. Em geral, eles são arrimos de família. Exato. Em geral é ele, a esposa, 2 filhos, o sogro, a sogra, os cunhados, blá, blá, blá. O cara, ele precisa ajudar todos ali naquela família, né? E eu ficava indignado, porque a cada vez que eu via até os funcionários, e olhava para as cozinheiras, olhava até para a rapaziada, aliás, um abraço para todos eles, pessoal que me acolheu, e alguns deles até entraram em contato comigo depois para me dizer algumas coisas muito emotivas quando souberam da minha saída. Eu ficava assim indignado, porque são pessoas e são famílias que estão sofrendo. Então a gente tem como gestores que se virar, tá? E como eu dava muito, como o Fernando falou, a cara tapa, o mercado começou a me ver como essa ponte. Uma das coisas que eu fiquei impressionado nesses 88 dias que eu passei lá é de ver a viabilidade desse clube. Senhores, eu já sentei na cadeira de diretoria de marketing, gestão geral de empresas e negócios. Eu sei o quanto é difícil hoje em dia você atrair o consumidor para a mensagem e o posicionamento do seu produto e, acima de tudo, fazer com que ele vá até o caixa, tire o cartão de crédito e compre o seu produto. A Ponte Preta é um time extremamente viável do ponto de vista comercial e do ponto de vista de negócio. Recentemente eu estive na Alemanha por questões pessoais e consegui encaixar na minha viagem uma reunião com 2 investidores que monitoram o futebol nacional. Quando eu descrevi a Ponte Preta, falei da história gigantesca do clube, falei da torcida grandiosa e apaixonada do clube, e falei do potencial econômico da nossa cidade. Nós não estamos falando de qualquer lugar, nós estamos falando da região metropolitana de Campinas, a única não capital entre os 10 principais mercados desse país. Então veja, as pessoas brilhavam os olhos. Eu estava marcando uma reunião com esses 2 empresários na semana seguinte que eu saí. Eles viriam da Alemanha para cá para conhecer as nossas instalações. Eu fiz essa viagem, cheguei, fui sacado do time e eu tinha, obviamente, esses 2 emissários vindo da Alemanha para falar sobre investimentos. Então, assim, é uma pena. O que eu vou fazer para o Ricardo, a Ponte Preta no Conselho há poucos dias aí aprovou a constituição de uma SAF. Você é a favor? Agora vai ter que ter uma Assembleia Geral para aprovar ou não. Você aprova ou não essa SAF que a diretoria da Ponte está propondo? A formação da SAF eu votei contra, tá? Por que eu votei contra? Porque a SAF, ela é uma mudança bastante grande para um clube associativo. Tá? Ela não é uma mudança simples, ela é uma mudança grande. E a maneira com que, de novo, essa gestão conduziu esse processo é algo que eu não compactuei. Tá? Existem ritos estatutários que, na minha opinião, e aí vai a opinião pessoal, não foram seguidos. Tá? A formação, por exemplo, de uma comissão, como o estatuto diz, com amplo conhecimento do assunto, da matéria, se não me engano, como vem escrito no nosso estatuto, e a comissão minimamente tinha membros parcialmente conhecedores da matéria, não eram todos. E isso não é possível, independente do que foi falado lá. É um absurdo. Eu sou sim a favor de uma SAF profissional, de uma SAF com objetivos de curto, médio e longo prazo. Eu sou a favor de uma SAF analisada por
por uma comissão multidisciplinar, com membros conhecedores da área comercial, da área jurídica, da área futebolística, da área de gestão e da área fiscal, tá? Sou a favor sim de uma SAF e, acima de tudo, de um posicionamento extremamente estratégico para o nosso clube. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Ponte Preta, o valor dela está muito mais próximo a 1 bilhão do que a 500 milhões. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, Ricardo, só para deixar claro, essa primeira reunião não foi uma reunião para que o Estatuto possa aprovar uma futura SAF? Porque até agora, tudo bem que foi dito pela própria Ponte, que a Ponte iria inicialmente nem que se virasse uma SAF com ela mesmo sendo a acionista majoritária, né? O clube associativo. Sim, a SAF 100%. A SAF 100% e tal. Mas isso não existe ainda, quer dizer, não é esse momento, não seria a aprovação para que a Ponte possa futuramente virar uma SAF? Pelo menos é isso que eu entendi. A forma com que eu vejo o estatuto, né, é o seguinte: nós fizemos a aprovação, ou seja, o executivo ele tem hoje carta branca para constituir essa SAF, tá? Constituir a SAF. E aí, na eventual venda desse ativo para terceiros, aí sim ela tem que submeter para todo o quadro associativo, não só para o deliberativo, tá? É assim que eu entendo, lendo o estatuto. Mas é importante dizer, de novo, que a justificativa de uma SAF para a economia de imposto é algo que não me causa bom sentimento, tá? Porque a SAF não pode ser diminuída a isso, ok? Além disso, nós sabemos que muito provavelmente, essa disparidade fiscal ela não vai existir até o final do ano. E mesmo que existisse, vejam só que interessante, ela é escalonada. A diferença nos 2 primeiros anos são 2 anos de teste. Ao invés de pagar 5%, que é o que a Ponte paga hoje, ela vai pagar 5,001%. Por quê? Porque são 2 anos de teste do novo sistema, tá? Então, isso que são coisas que não me entram, eu não consigo entender. Como justificar algo que, de fato, não tem valor no imediatismo. Isso sem falar que a Ponte não paga imposto, né? Não vamos nem falar. Não está pagando, né? Mas tudo bem. Agora, a situação daquela reunião do Conselho que aprovou um prejuízo de 33 milhões. O que você tem a dizer? Então, é triste, né? Eu fico chateado, com todo respeito ao Conselho Deliberativo, né? Que está lá de fato para defender os interesses da nação pontepretana. É uma tristeza enorme ver um balanço com um déficit dessa monta, depois de um outro anterior que teve um superávit igualmente grande. Quer dizer, como pode o balanço de 2024 ter tido um superávit enorme e o balanço de 2025 um déficit muito grande, sendo que o que nós fizemos nesse interim, subimos da C para B e caímos da 1 para 2. Então, quer dizer, não justifica, não fecha a conta, percebe? Razão pela qual eu não fui nessa reunião, informei o presidente, o vice-presidente 2 horas antes de começar, dizendo, olha, já que eu não pude ter acesso ao balanço, tá? Eu não vou nessa reunião. E se tivesse tido acesso ao balanço, nação pontepretana, eu não ia, como nunca deixei, de defender os interesses de vocês, tá? E se eu tivesse tido oportunidade de olhar o balanço, eu iria na reunião e iria votar contra a sua aprovação. Beleza, mais alguma questão? Beto, Marquinhos? Da minha parte, só agradecer ao Ricardo, que não conhecia pessoalmente, Ricardo, entendeu? Marquinhos, foi um prazer enorme. O prazer é meu, você pode ter certeza disso, né, Beto? O microfone da Central estará aberto, eu acho que, como o Beto sempre fala, né? A Rádio Central é a rádio do futebol de Campinas e eu, nessa mesma linha do Beto, eu falo o seguinte, que a gente tem por hábito e dever defender os nossos filhos. E para nós aqui da Rádio Central, Ponte Preta e Guarani são os nossos filhos. Por muitas vezes, viu, Ricardo? Eu já fui, e olha que eu não sou nascido em Campinas, mas me considero hoje muito mais campineiro do que guarulhense, onde eu nasci. E aí as pessoas, por muitas vezes, me falam, você é bairrista. Sou mesmo. Que eu defendo aqui, né? Porque se Ponte Preta e Guarani não estiverem bem, os nossos trabalhos também não estarão. Então nós estaremos sempre aqui brigando pelos nossos clubes e, é claro, no que se refere à Ponte que você está aqui representando, viu, cara? E o papel que vocês fazem, você pode ter certeza de informar, de ficar em cima, de cobrar, é muito importante.
para trazer o equilíbrio democrático que, na verdade, a base da nossa sociedade. Bom, você queria passar o site, fica à disposição, divulgue o projeto. Então. Muito obrigado, Fernando. Aqui é a mensagem para a nossa nação, né, gigantesca. Por favor, entrem no nosso site, mãospontepretanas.com.br. Lá vocês vão... de uma forma muito síntese, entender um pouco o que é o nosso projeto, o nosso movimento, e façam a inscrição. É muito importante, Nação Ponte Pretana, a organização, esse grupo de orientadores, entenderem um pouco do torcedor, para aí a gente desenvolver essas ações feitas exclusivamente para a necessidade e para o gosto do nosso torcedor. Ali tem também um local, Fernando, para o torcedor interagir e dizer um pouco o que ele pensa, o que ele acha sobre o Ponte Preta, momento atual, futuro, etc. Nós queremos ouvir o torcedor, nós queremos que o torcedor venha para dentro. Apesar da situação atual do time, você acredita numa vitória hoje? Mas não tem como eu não acreditar. Eu sou ponte pretano, olha aqui. Não sei se o pessoal tá vendo aqui. Tá vendo aqui, tá vendo o nosso vídeo, tá aí. Já tô pronto com o manto aqui. O jogo é às 21, mas eu já tô preparado. Tá concentrado. Gente, eu amo esse clube como um filho. Eu não teria como torcer contra um filho meu, entendeu? Eu vou torcer pela Ponte em qualquer situação, em qualquer gestão, em qualquer pessoa. O meu compromisso não é de novo, com A com B, é com o clube maravilhoso que é a Ponte Preta, a Macaca de Campinas, um clube que foi criado por Deus. E eu costumo dizer isso, se vocês me permitem, para fechar, a última mensagem é exatamente essa. O que Deus fez gigante, nenhum homem tornará pequeno. A Ponte vai voltar a ser gigante, tenham certeza. O que depender de mim, nação, pode contar. Valeu, Ricardo, obrigado, de coração mesmo. Obrigado a vocês. Um abraço para vocês, um abraço a todos também, valeu. Este é Ricardo José Silva, que compareceu aqui no estúdio da Rádio Central para informar você, ouvinte da Central e torcedor ponte pretano também.